Começando mais um Conexão Mente-Corpo, todas as quartas-feiras, aqui ao vivo, com vocês, refletindo diversos temas. E hoje nós vamos ter reflexões sobre o tempo. Que coisa, né? O que é esse tempo? Tempo. És o Senhor da vida. É dos deuses o mais lindo. E a gente vai trazer um pouquinho essas reflexões importantes para que a gente aproveite melhor o nosso tempo. Que tempo que você está sintonizado? Cronos ou Kairos? Quais são as diferenças de ambos? Eu quero me apropriar primeiramente falando da terminologia da mitologia grega sobre o tempo de Cronos. Cronos era um grande titã, filho de Gaia. Ele era também chamado de Aeon, eternidade, né? E ele era totalmente o tempo, ele era o deus do tempo eterno e imortal dos deuses. E na mitologia grega ele era bastante bem visto, vamos dizer assim, porque ele é filho de Gaia, olha só, e com o pai dele, que se não me se falha a memória, deixa eu só pegar aqui pra gente falar direitinho, que me deu o branco. Urano era o pai dele. Então, Cronos é filho de Gaia e Urano. E aí teve era uma, vamos dizer, não é lenda, né? Mas é como se fosse uma profecia dizendo que os filhos de Cronos iria comer o pai. Uma profecia que tinha, né? Na realidade, e ele ficou bastante instigado, então ele comia o tempo. E a pedido da mãe dele, Gaia, ele acabou matando o pai Urano. E aí ele ficou totalmente empoderado, né? Dono do mundo. E ele era devorador. Só que um dos filhos dele, que é o Kairos, ele não tinha essa pegada do pai. Ele era calma, né? Kairos, filho de Cronos, que não foi morto por ele era mais devagar. Ele calma. Não só devagar, ele era retratado como sendo o oposto de Cronos, por conta que ele era mais despreocupado, era o tempo de Deus, né? O tempo certo, o momento certo, o Kairos. E aí a gente fica nessa reflexão, né? O Cronos totalmente cronometrado, né? Devorador do tempo. Tem gente que vive ligado. Não que não estejamos reféns do tempo, mas o tempo de Deus também, Kairos, né? O tempo certo, aquela qualidade do tempo vivido, também é de bom tom, né? Também é de bom tom. Então, na mitologia grega, a gente já vê isso, né? Esses opostos. E eu vou exemplificar isso. Tinha um grupo de pessoas que estavam no aeroporto e eles estavam comentando que o avião atrasou. Um deles falou: na ida foi tranquilo, teve pouco tempo de atraso que a gente desconsidera, mas na volta, 4 horas, me fez tanto nervoso que eu reclamei com a companhia, me tirou do sério. Esse cara está cronometrado, conectado com o Cronos, né? Que é o tempo do relógio, o tempo certo, o tempo devorador. Agora um outro poderia estar falando: nossa, mas nessas 4 horas eu conheci outras pessoas, né? Atrasou o voo, mas eu conheci. Quer dizer, aquele momento, né? Fazendo uma analogia, né? Aquela pessoa que
que se delicia no tempo, mesmo tendo um atraso no avião, atraso na companhia, mas ele não fica nervoso, ele aproveita o momento, ele observa, tira, nossa, eu fiz contato com as pessoas, né? Passou tranquilo, passou rápido, e aí o tempo é relativo, né? Então, no fundo, o tempo é a duração, né? O termo tempo é a duração dos fatos. É a maneira que a gente contabiliza, né? No fundo, os momentos. E o tempo é relativo, né? É como nós vimos aí, o Cronos, que ele é bastante devorador, e o tempo de Kairos, que sabe viver, né? Diz respeito à qualidade do tempo vivido, esse tempo do Kairos. Ele sabe aproveitar o tempo, né? Nas suas melhores formas de ver a vida, né? A qualidade do tempo vivido. Nessas 4 horas que atrasou o avião, ele poderia estar falando, nossa, mas que viagem maravilhosa que a gente fez, né? E não ficar tão nervoso que nem o outro, né? Que acaba sendo devorado pelo tempo. E tá tudo certo, né? Então, a gente refletindo também, o tempo é uma grandeza da física, se você for analisar, né? O tempo é uma grandeza da física. Na física clássica, né, anterior a essa moderna, existia só as 3 dimensões do espaço. Depois, na física moderna do Einstein, ele introduziu o tempo, a 4ª dimensão, né? Então, tempo e espaço é uma medida e é influenciado pela matéria. Porque a gravidade, por exemplo, né, em países em planetas mais densos, o tempo passa mais devagar. A gente pensa que não, que nem Júpiter, né, que tem uma gravidade maior, o tempo passa devagar. Então, a gente refletindo sobre o tempo, é bem interessante, né? O nosso calendário gregoriano, né, foi feito em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Ele corrigiu o antigo Juliano, mas existe o calendário maia, que é de 260 dias. Então o tempo, gente, é relativo. É isso que eu quero trazer essa mensagem aqui. Apesar que nós somos reféns também do tempo, né? Em algum momento. Existe o movimento de translação e rotação, que cronometra, né, o calendário, vamos dizer assim, da rotação do Sol, observando os astros, né, que nem o Maia. O Maia observava os astros, a Lua e o Sol eram nesses 260 dias, né, durante a gestação humana. O calendário Maia era baseado nisso. O gregoriano já não, baseado nos 365 da rotação e translação em volta do Sol. Mas assim, o que nós temos feito do nosso tempo? Acho que a maior dádiva, talvez, desse encontro seja a gente refletir sobre a qualidade do nosso tempo vivido. E eu tive uma oportunidade, nesse domingo, de estar com um grupo, falando, discutindo. Eu fui moderadora desse encontro. É um grupo de mulheres de atitude coordenado pela Aide Torres, que eu tenho profunda admiração. E nós discutimos, dividimos o grupo, tinha umas 50 pessoas, dividimos em grupos menores e colocamos ali reflexões sobre o tempo vivido, né? O tempo, como a gente utiliza o nosso tempo. Gente, eu acho que é essa troca que engrandece as pessoas. Essa troca que engrandece as pessoas, né? Porque que adianta o meu conhecimento guardado às 7 chaves? Eu tenho que compartilhar. E foi tão interessante, porque na partilha que a gente expande a consciência, que eu quero trazer aqui algumas reflexões. Eu fiz um resuminho do que a gente fez, e eu falei, eu vou fazer uma live sobre isso, porque não é para ficar só nessas 50 pessoas, né? A gente pode levar esse conhecimento para outras pessoas também. E aí,
a gente, baseado naqueles 7 passos que eu já falei aqui, né, do autocuidado, o primeiro, o exercício físico, o controle do estresse, o sono restaurador, alimentação saudável, lembra? A conexão com a natureza, a qualidade dos nossos relacionamentos e a espiritualidade. Vamos precisar arrumar um tempo na nossa vida para ter esses 7 passos para a gente se cuidar, né? Porque a gente já falou aqui da envelhecência, né? Se tudo der certo, se a gente se cuidar, a gente vai chegar lá e tem que ter qualidade de vida. E esses tópicos são importantes a gente trazer para a consciência e observar a nossa experiência de vida. E aí um primeiro grupo, né? Quando a gente dividiu em grupos maiores, depois menores, depois eles trouxeram a palavra, em relação ao exercício físico, teve uma contribuição dizendo que o nosso corpo é uma nave e nós somos o piloto. Ou seja, é possível sim a gente trabalhar a musculatura. Tem que ter determinação, né? E isso animou a gente a fazer uma prática sabe? Não, segunda-feira eu começo. Porque assim, o corpo é movimento. Nós somos potência. Então, ter tempo para uma atividade física, gente. E teve um depoimento de uma pessoa bastante querida, ela, professora de yoga, inclusive, ela estava na academia e ela comentou que ela teve um início de infarto. Ela ficou, né, absurdo, né? Chegou o médico e falou, nossa, mas você não tem perfil para isso. Gente, não precisa ter perfil, não. Né? Lógico, você tem que se cuidar, mesmo assim você sofre esses entraves, né? E aí ela começou, a partir daquele choque, ela começou a fazer gradativamente, depois já se passaram um ano, né? Sobre esse evento, né? Fatídico aí de quase um infarto, e ela começou sistematicamente a fazer caminhada, e ela contou que faz os caminhos, e aí associou com uma outra também que estava lá e que fez o caminho de Compostela. Então aquilo vai trazendo fonte de inspiração para a gente, né? Uma outra senhora de 70 anos no grupo comentou que ela, há 25 anos, ela faz atividade ininterruptamente, por isso que ela é saudável, ela se acostumou, o corpo dela pede. Isso dá incentivo pra gente, né? Como é que você quer chegar? Se você começar a ter essa atitude aos 70, já vai ser mais difícil do que quem começou aos 50, percebe? Ou quem começou aos 20, melhor ainda. Né? Então, outras pessoas falaram sobre a qualidade dos relacionamentos, né? E tinha um sexólogo no nosso grupo que comentou, cuidado com quem você se relaciona. Cuidado no sentido assim, existe uma troca de energia, né? E você acaba sendo influenciado pelo outro. E a gente também trouxe os amores líquidos, né, nessa pauta. Então, foi muito interessante, gente, foi muito interessante. A conexão com a natureza, nós estávamos embaixo de uma árvore, era um piquenique. Então, esses pequenos prazeres da vida, né, o tempo de Kairos, né? Uma outra pessoa comentou que uns amigos falaram, então domingo vamos almoçar em casa às 13 horas. Aí ele disse, não, de domingo eu não almoço às 13, não precisa ser rigoroso, né? Eu começo a almoçar lá para as 4 horas. Por que não, né? Por que não ter essa flexibilidade, né? Tem uma pergunta aqui. O yoga é considerado exercício físico? Não sei se cabe essa pergunta no contexto da live. Cabe sim. O yoga é fantástico. Sabe por quê? Eu sou suspeita a falar porque eu faço yoga, sou professora de yoga, tenho formação em yoga. O yoga ele tem várias etapas, né? Então, nos asanas, por exemplo, a postura do yoga, quando você faz um guerreiro, ela é psicofísica, né? Você endurece, enrijece os músculos e você trabalha a tua mente também. Então ela é completa. E tem alguns, por exemplo, saudação do sol, que são algumas posturas que você faz 108 vezes, que é a conta, que parece, né, o Japamala, né?
Não, parece não, o Japamala tem isso, né? Mas você você sai exaurido, assim, uau, né? Então dá tônus muscular. Tem na parte do yoga, na sequência do yoga, então você começa a meditação, pelo menos a aula que eu pratico, né? E faço, você começa a meditação, você faz os asanas, depois você faz o pranayama, né? Que é a respiração. Antes do asana a gente faz o pranayama, para falar a verdade. Depois faz os asanas, que são as posturas físicas, né? Ao todo são 89, que se mistura, dá várias, né? Dá infinitas posturas de asanas, né? O camelo, tem vários, né? Tem a árvore, tem... Bom, você perguntou de uma pergunta do yoga, eu estou fugindo do foco, mas eu acho que vale a pena, porque muitas vezes as pessoas falam que o yoga não é condicionamento físico, e é sim. E depois você faz a invertida. A invertida é uma das melhores posturas que o yoga tem, né? Que você põe a cabeça para baixo, os pés para cima e finaliza com uma yoga nidra. Nossa, relaxa mente e corpo. É maravilhoso, gente. Muito boa essa pergunta. Então, sim, faz sim um trabalho físico, não é só mental, sim. E olha, uma boa aula de yoga, você fala, uau, você chega toda energizada. Então, voltando lá naquele encontro que a gente estava falando, desse piquenique no domingo, as pessoas trocaram muitas ideias. Esse sociólogo estava falando da troca de energia com as pessoas. Então, que é um dos tópicos, né? A qualidade dos relacionamentos. Gente, a pior coisa é você ficar com uma pessoa que no fundo, não tem uma sintonia com você, não tem um humor, né? Então a qualidade dos relacionamentos ela tem que ser leve para você aproveitar teu tempo. Nós estamos falando do tempo, né? Vamos focar esse tempo kairós, que é a qualidade do tempo vivido, né? Poxa, o que você tem de mais precioso é o tempo. Isso ninguém te tira. O pessoal fala nos business, fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. É muito mais que dinheiro, tempo é vida. Então, assim, no tic-tac, né? Tic-tac do compasso do relógio, o que você está priorizando na tua vida, né? E nós falamos da alimentação, a importância, né, de você sentar, descansar o garfo, mastigar, descascar mais e desembrulhar menos, né? Porque o tempo é o tempo vivido, o tempo de vida que vale a pena aqui, né? Foi de muitas trocas e saberes, né? E teve uma pessoa em relação à espiritualidade que deu um depoimento, que eu até compartilho do depoimento dela, que é no tópico da espiritualidade. Ela foi voluntária há muito tempo em um hospital oncológico, ela estava lá no nosso grupo. E ela comentou assim, por que será que as pessoas buscam na finitude, né? Ou ainda são resistentes na finitude de aceitar essa finitude. E aí tem que fazer as pazes com Deus. Mesmo os céticos, né? Vamos dizer assim. Então, aí é que tá, né? A gente discutiu que também tem um livro da Elizabeth Cruz Robert, que entre a morte e o morrer, ela vai falando dos passos da vida, né? Quando você está em cuidados paliativos no final da tua vida, você vai fazendo uma barganha, né? Primeiro você nega, não, isso não acredito que vai acontecer isso comigo. Depois você barganha com Deus, faz querer trocar. Aí depois você começa, a última é a aceitação, mas a resistência é muito forte, né? Então não precisa chegar no final da vida para o desenvolvimento da espiritualidade, sabe? A espiritualidade aqui não tem nada a ver com religião, tá? E aí teve uma citação de uma pessoa que falou, espiritualidade para mim é o respeito a todas as coisas vivas. Olha que lindo, gente. Ou seja, um animalzinho, o ser humano, a natureza, a planta,
tudo que é vivo, a gente tem que ter respeito. Isso é espiritualidade, isso é conexão com o todo, né? E é interessante o quanto que a gente precisa olhar para dentro e verificar o que eu estou fazendo da minha vida. Porque é isso, é o tempo, né? Será que o tempo está passando ou é nós que estamos passando no tempo? É uma outra parte reflexiva também, né? Porque com a gente ou sem a gente, o movimento de translação e rotação vai estar acontecendo. Isso é um fato, né? Porque as leis magnânimas fizeram essa, né? A Terra girar em torno do Sol e está tudo bem, né? Então, que a gente passe por esse tempo de uma maneira, sabe, com tempo de Kairos, com qualidade de tempo, né? Com tempo que a gente consiga desenvolver em nós potencialidades, né? E voltando para os 7 passos, no controle do estresse, as pessoas testemunharam: eu controlo o meu estresse eu aprendi a bordar. Aí eu aprendi a fazer macramê, eu danço. Como é que você controla o teu estresse, que é um dos 7 passos? Eu vou dançar, né? Eu vou fazer um hobby, né? Então, o controle de estresse, lógico, né? Aqui a gente sempre pontuou que o controle de estresse seria você fazer as práticas meditativas, mindfulness, que também é uma maneira potencial para a gente diminuir o estresse, mas também se você desenvolve, por exemplo, a culinária para mim é um hobby, aquilo é terapêutico, passa a ser terapêutico, né? Quando você faz a cozinha por hobby, ou quando você borda, faz uma tela, pinta, é um hobby, é terapêutico, porque você vai estar com a mente ali, quando você pinta mandala, né? Isso também é um controle de estresse. Eu vou pintar mandala, tá estressado, vai pintar mandala. Eu já vi um adesivo no carro, aliás, no carro do meu filho, tinha escrito assim: tá estressado, vá surfar, porque ele é surfista, né? Então, algumas pessoas precisam se perceber como eu faço, o que faz sentido na minha vida, para esse tempo ser um tempo primoroso, né? E eu quero trazer, de tanto que eu falei aqui, né? Eu quero trazer alguns insights, né? Por exemplo, para você melhorar, aproveitar melhor o teu tempo, esse tempo tanto do Cronos, né, que é uma realidade nossa, que a gente vive à mercê dele, quanto do Kairos, né, que é a qualidade do tempo. Se você tem uma meta na vida, quando você acordar, você já põe isso na cabeça, vai fazer o que tem que fazer. Relacione as tuas prioridades. Se, por exemplo, você tem, eu quero fazer uma prova, eu vou passar um concurso, sei lá, vou fazer vou passar por uma entrevista. Estude, né? Tira as distrações da frente. Se a internet, por exemplo, é um problema, desliga o Wi-Fi. Tem que tomar pequenas atitudes para você aproveitar teu tempo. Por exemplo, eu estou lendo esse livro e não consigo ler. Põe o teu livro, né? Põe metas para terminar de ler esse livro. Eu vou ler 10 páginas por dia, 5 páginas por dia. Né? Então, a gente precisa colocar micrometas diárias para a gente pôr, né? Aproveitar esse tempo, né? A qualidade do tempo nosso, já que a nossa meta é prioridade. Né? Uma outra coisa que a gente pode... as metas têm que ser claras, né? Com objetivos reais, para a gente maximizar melhor, né? Aproveitamento do nosso tempo. Então, tudo isso são reflexões que a gente fala assim, puxa, que legal, né? Pode ser que caia uma ficha, que caia, tem um insight, né? E, por exemplo, não tome decisões muito na van do impulso, né? Quando a pessoa está muito impulsiva, quando você estiver muito ansiosa, menos, aproveite relaxe. Quando você perceber que você está agitada, é aquilo que a gente tem falado aqui, toda semana, respire, volte para dentro, né? Encontre o teu eixo sagrado,
né? Porque nós temos aqui dentro de nós a estrela guia, que é um eixo sagrado da nossa vida, do nosso self, né? Estrela do âmago, que a gente chama. E a gente tem que conectar. São fatos subjetivos, porque o tempo também é subjetivo, né? Se você for analisar, além de ser relativo, é um tempo subjetivo, né? Já não teve oportunidade assim de você estar num lugar que fala, nossa, passou tão rápido, e outros quando está fadonho, quando tá monótono, fala, nossa, o tempo não passa. Então o tempo é subjetivo também, né? Diante de uma experiência, né? Então que a gente possa trazer para a nossa consciência, né? Essa dimensão do tempo, da importância do tempo, sem ficar refém do tempo, né? Que nem o rapaz que sugeriu, não, no domingo eu não vou almoçar 1h da tarde, eu vou almoçar no meu tempo, no tempo de Kairos, né? Eu almoço lá para as 4, por que não, né? A gente também tem que ter tempo para o ócio, o tempo para descansar, né? Porque o sono restaurador, né, é um dos 7 pilares do autocuidado. Então, às vezes, a pessoa dá um cochilinho, sabe aquele cochilinho depois do almoço? É importante. Tem pessoas que se sentem bem, né? A gente fala da siesta, né? Esse tempo tem que estar na tua agenda também, se te faz bem. Por que não, né? Se você não tem tempo, 1 minuto para você, você não tem uma vida, né? Então, potencializar a importância da gente perceber que o maior tesouro que nós temos é o tempo. Né? E a gente cantou a música Tempo, 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 és dos deuses o mais lindo, né? Vou te fazer um pedido, né? Então assim, foi um encontro muito mágico, né? Eu deixei aqui relatado, eu falei para a IDD, foi tão bom esse encontro que eu vou fazer esse tema na quarta-feira no Conexão Mente e Corpo, né? Com muito carinho, né? Então é inevitável que o tempo passe. Essa é a mensagem que a gente traz, né? É inevitável, mas que a gente possa fazer eco, fazer a nossa alma sorrir. A gente tem que ter tempo para nossa alma sorrir, sabe? Para fazer as coisas que a gente gosta, para ter, sabe, metas importantes para serem alcançadas, né? Não ficar refém do Cronos. Diminui a tua agenda, diminui um pouco a tua agenda, né? Porque às vezes a agenda lotada também é fuga, né? O que temos feito do tempo? Acho que é essa reflexão que cada um tem que trazer para si e falar, é mesmo, né? Eu vou otimizar meu tempo. Porque às vezes também é muito legal a gente ficar numa zona de conforto que muitas vezes não é nada confortável, porque essa zona não vai ficar sempre ali, parada no tempo, refém na codependência, né? Sem atitude, sem ação, sem realização das suas metas e desejos, né? Então, vai ter tempo para você ficar totalmente assim, mas enquanto você estiver na ativa, você estiver ali, vamos sim pôr micrometas para a gente otimizar o nosso tempo, né? Saber, né? Eu estar num lugar onde aquilo faz sentido para mim. Porque tem gente que vai para um lugar por ir e não faz sentido nenhum. Estar com pessoas que realmente querem a nossa presença, né? Isso que é importante. Isso é valorizar o seu tempo, né? Porque você, igual a mim, temos 24 horas por dia, né? Como é que você aproveita esse tempo, né? Essas reflexões que eu trouxe aqui, né? O tempo Cronos, ele é inevitável que ele vá rodar, né, no sentido aí horário, mas o Kairos também que nos desperte aqui o desejo da gente ter qualidade desse tempo vivido, para a gente ter boas lembranças quando olhar para trás, né? O Kairos, na mitologia grega, ele não tinha cabelo aqui na frente, ele é simbolizado por uma pessoa nu,
né? E com o cabelo na frente, simbolizando que depois que o tempo passa não dá para pegar mais não. Aqui, ó, ninguém pega. Depois que passou, não pega. E o Cronos, apesar de ele não ser tão velho, de ser novo, ele era simbolizado por um senhor, o senhor do tempo, né? E ele é infalível, implacável. Um segundo depois, ele vai te devorando o próximo segundo, próximo segundo, próximo segundo. Quer dizer, o devorador do tempo, né? Devorador de vida, porque tempo é vida. E tá aí, ó, tic-tac, tic-tac. Então, essas reflexões que eu queria trazer para vocês e dividir, né? Esse saber, esse encontro, porque a gente engavetar esses conhecimentos também não faz bem para ninguém, né? Então que a gente possa publicitar e que sirva para muitos aí. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, a todos que vão assistir essa live depois, que eu sei que muitos assistem depois. Também estou no canal do YouTube, essa live vai para o YouTube para a gente oficializar nas redes, né? E toda quarta-feira aqui fazendo esse encontro com muito carinho, para levar, né, uma palavra de ânimo, de vida, de incentivo, porque muitas pessoas têm dificuldade mesmo de acessar temas da psicologia, temas de motivacionais. Então é isso, meus amores. Ó, não esquece de respirar, trazer o ar para dentro, sabe? E perceber sensoriamente, né, esse tempo teu, tá bom? Sintam-se abraçados. Um beijo e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.